Você já leu ou ouviu falar na Síndrome da Fadiga Crônica? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. A Síndrome da Fadiga Crônica, também conhecida como encefalomielite miálgica, é uma condição crônica complexa que afeta ambos os sexos, podendo ocorrer em qualquer idade, caracterizada por fadiga intensa, persistente e debilitante, que não é aliviada pelo repouso. Ou seja, o paciente sente-se persistentemente cansado, sem uma causa aparente, independentemente da quantidade de repouso que realize. Além da fadiga, essa síndrome pode causar grande variedade de sintomas, incluindo problemas cognitivos, dificuldade com a memória ou concentração, mal-estar após esforço, distúrbios de sono, disfunção do sistema imunológico, dor de garganta, dor abdominal, dor no peito, tosse crônica, diarreia, tonturas, irritabilidade, depressão, transtorno de ansiedade, perda ou ganho de peso, presença de gânglios, que são as ínguas, dolorosos no pescoço ou nas axilas, dores musculares e nas juntas. Lembrando que o termo síndrome se refere a um conjunto de sinais ou sintomas. Embora na maioria dos casos a causa seja desconhecida, fatores estressantes orgânicos, como infecções ou psicológicos, podem desencadear o início dos sintomas. Por conta dessa variedade imensa de sintomas, o seu diagnóstico torna-se mais difícil de ser fechado, pois não há exames específicos para confirmar a condição. O diagnóstico é baseado na exclusão de outras doenças que possam apresentar sintomas semelhantes e na avaliação clínica do paciente, seguindo critérios bem definidos, com a presença de fadiga intensa e persistente por mais de 6 meses, sem explicação para outra condição médica. O tratamento deve ser direcionado para um melhor controle dos sintomas e muitos pacientes podem se recuperar da síndrome com o passar do tempo. Alguns pacientes chegam a se recuperar completamente. A evolução da síndrome é variável. Após atingir um pico de intensidade, os sintomas podem permanecer estáveis e diminuir com o passar do tempo, havendo a possibilidade de períodos de melhora e piora. Lembrando que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, apesar de não haver um tratamento específico para essa síndrome. Antes do início, a maioria dos pacientes tem boas condições de saúde e uma vida bem-sucedida. O início geralmente é abrupto, muitas vezes após um evento estressante, psicológico ou clínico. A síndrome inicia e desaparece, mas parece desencadear uma fadiga intensa e prolongada, que interfere nas atividades diárias e tipicamente piora aos esforços e melhora pouco ou absolutamente nada com o repouso. Parentes de paciente com essa síndrome apresentam um risco elevado de desenvolver a síndrome, sugerindo um componente genético ou exposição ambiental. De tudo que li e pesquisei, percebi que o diagnóstico não é simples e que o tratamento é baseado apenas em imediatismo, com alívio das dores e problemas do dia a dia, pois pouco se sabe da evolução e das possibilidades de cura. Entendi também que o acompanhamento psicológico e psiquiátrico para conviver com as incertezas se faz crucial, pois a síndrome mexe com a cabeça da vítima e dos ao que estão ao seu entorno, que tinham uma vida produtiva e de uma hora para outra se vê impossibilitado e incapacitado de reação frente ao problema, trazendo ansiedade e possível depressão. Por não existir tratamento específico para o combate, pacientes e familiares próximos podem ficar desesperançados quanto ao futuro. Participar de grupos de apoio para pacientes com essa síndrome pode ser muito útil, mas vamos a um pouco da história.
Durante as décadas de 1930 a 1980, foram documentados vários surtos inexplicáveis de fadiga prolongada e sintomas neurológicos em diferentes partes do mundo, muitas vezes classificados como encefalomielite benigna. Em 1984, um dos eventos mais conhecidos que se tem registro ocorreu em Klein Village, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, quando dois médicos, Dr. Daniel L. Peterson e Dr. Paul R. Chaney, relataram uma série de casos com sintomas persistentes de fadiga, dores e comprometimento cognitivo sem causa identificável. Esse surto chamou a atenção dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, os CDC, dos Estados Unidos, impulsionando pesquisas mais sistemáticas. Somente na década de 1990, mais precisamente em 1994, o CDC e outras entidades estabeleceram critérios diagnósticos oficiais para a síndrome da fadiga crônica. A síndrome é hoje reconhecida pela OMS como uma doença neurológica crônica e o seu CID é R53.82 para fadiga crônica não especificada. A etiologia, que é o estudo das causas da síndrome, ainda é desconhecida. Nenhuma causa infecciosa, hormonal, imunológica ou psicológica foi estabelecida. Para fornecer atendimento eficaz ao paciente com a síndrome, os médicos devem reconhecer e aceitar a validade dos sintomas do paciente. Seja qual for a causa subjacente, esses pacientes não estão se fingindo de doente, mas estão sofrendo e desejam muito retornar à sua condição inicial de saúde. Para um tratamento bem-sucedido, os pacientes precisam aceitar e conviver com a sua deficiência, focando no que ainda podem fazer, em vez de se lamentar o que não podem fazer. Vale salientar que, como os pacientes normalmente parecem saudáveis, amigos, familiares e mesmo profissionais de saúde, às vezes expressam descrença em relação à sua condição, o que pode piorar a frustração e ou depressão que os pacientes muitas vezes sentem em relação ao seu transtorno mal compreendido. Inscreva-se no canal, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.